Olá, seja bem-vindo. Está no ar mais um Prospect Experience Podcast. Você já é de casa? Já pegou seu café? Então chega aí que a gente tem um convidado muito especial hoje. Se é a sua primeira vez aqui, não tem problema, a gente explica como é que funciona. Como é que funciona, David Borges? Se você está em busca de aprender com os erros de alguém, esse é o lugar certo, né? É isso. Esse é o objetivo. Prospect Experience Podcast é uma extensão do nosso evento, onde a gente vai levar para você um pouco dos tombos que todo mundo já cometeu, já tomou na vida, né? Justamente para evitar que alguém tome isso lá na frente, ou caso tome, fale assim, não estou sozinho nesse problema. Exatamente. Alguém já passou por isso, não sou o único. Todo mundo tem uma história para contar. É isso. O problema é que a gente tem trazido pessoas para cá que tem muita história boa. E aí a gente se empolga. Sabe o que aconteceu hoje? Faz quase uma hora que a gente está aqui conversando, esqueceu que a gente tinha que gravar ainda. A gente falou, não, vamos continuar a conversa gravando agora? É isso mesmo. Então, eu vou deixar vocês conhecerem agora o nosso convidado de hoje. Tudo bem, André? Vou pedir para você se apresentar, por favor. Muito obrigada, viu, por ter aceitado, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Flaviana. David, é um prazer aqui compartilhar com vocês, espectadores, os tombos, como você bem colocou. E eu acho que você colocou os erros, então eu já estou mais em casa, né? Porque a gente erra bastante, tá? Para acertar, infelizmente ou felizmente, os erros fazem parte, tá? A gente brinca aqui que todo mundo gosta de contar a parte boa, né? Mas a parte que ninguém conta é que faz a gente chegar aqui, né? Pois é. E são essas partes ruins, esses tombos que rendem histórias boas pra gente aqui, né? Porque é isso que dá história, na verdade, a gente estava aqui rindo até agora de história difícil. Que deu pior. Pensa, fui viajar, deu tudo certo, acabou a história. Não, mas não tem história para contar pros netos, não é verdade? Mas vamos começar pela parte que a gente não conversou nos bastidores. Sim. Quem que é o André? Quem que é o André? Difícil essa resposta. O André é uma pessoa... às vezes as pessoas me acham bastante extrovertida. Mentira. Eu sou mais introvertido do que extrovertido. Por quê? A necessidade, né? Tem bastante colaborador, fala com bastante pessoas, então dá a impressão de ser uma pessoa bem aberta, mas não sou tão aberto não, tá? Mas o dia a dia vai nos moldando, vai nos preparando. Bom, eu tenho 45 anos, sou casado, minha esposa chama Cláudia, tenho 2 filhos, Arthur, de 18 anos, Betânia, de 13 anos. Comecei muito novo, por necessidade. Minha família é uma família tradicional, sou mais velho de 3 irmãos, eu, 45, meu irmão, 42, minha irmã fez ontem 40 anos. Legal. Meu irmão Juliana, meu irmão Eduardo, minha irmã Juliana. E nosso pai, referência para nós, se foi cedo. Foi em 94, fez 31 anos este ano que nosso pai nos deixou. Eu tinha de 13 para 14 anos na época, meus irmãos mais novos ainda. E meu pai, muito inteligente, batalhador, de família extremamente simples, mas, diante do trabalho, conseguiu nos dar uma condição de vida boa. Em que sentido? Educação. Meu pai, naquela época, poucas pessoas estudavam em escolas particulares. E meu pai priorizou isso. Então, eu estudava, meu irmão estudava, minha irmã estudava. Só que, do dia para a noite, meu pai faleceu. Um infarto fulminante, não tinha nenhuma previsibilidade para isso. Foi no dia 28 de janeiro de 94. Nós já estávamos matriculados na escola, que começaria na semana seguinte. E aí, minha mãe não trabalhava, por escolha do meu pai. Meu pai falou assim, não, fica em casa, cuidando da casa dos filhos, que eu consigo prover o sustento de casa. E eu priorizava os estudos. E, bom, dias depois do sepultamento do meu pai, minha mãe chegou na escola e falou assim, olha, meus filhos não vão poder continuar na escola. Era uma escola de padres, chamava Paroquial, na cidade de José Bonifácio. E a irmã Eunice, na época, sou muito grato a ela, falou assim, não, Dete, deixa seus filhos aqui, seus filhos são bons alunos, e sabemos o motivo, né? Aí ela perguntou, você pode pagar o material? Porque o material era apostila já na época. Minha mãe falou assim, infelizmente não. Aí a irmã Eunice não titubeou e falou assim, não, até o material didático eles ficam aqui. Nesse ano, eu entraria no 8º ano do ensino fundamental. Na época, não eram 9 anos, eram 8 anos. Bom, fomos para a escola, até com uma obrigação ainda maior, tanto eu como meus irmãos. Sim.
bons alunos, até com mais obrigação, e entregamos, né? No final deste ano, essa escola só tinha ensino fundamental, não tinha o ensino médio. E na cidade de José Bonifácio, do qual resido até o dia de hoje, o ensino médio só tinha uma escola particular, que era o Colégio Objetivo. Existe até hoje, é um colégio de referência, minha filha estuda lá. E sou muito grato também ao Adilson Vissec, proprietário do Colégio Objetivo, que vou contar agora rapidamente. Tinha o vestibulinho do Colégio Objetivo, eu prestei, passei em primeiro lugar e não fui fazer a inscrição. Por quê? Porque o vestibulinho era para 50% da bolsa. Ainda faltava. Exato. E aí, passou-se uma semana, 2 semanas, não me lembro ao certo, e não fui fazer. E a escola ligou para minha mãe e falou: você não vai vir fazer? Não vou fazer por causa disso. Aí a escola, aí o Adilson Vissec talvez conhecia alguma coisa, e foi se aprofundar e foi falar comigo, diretamente comigo na época. Me conhecer, perguntar o que eu fazia, o que eu não fazia. Enfim, foi uma conversa muito, muito, muito gostosa. E eu, na época, eu já dava aula de informática. 16 anos? 15. De 14 anos, se não me engano. De 14 para 15. 15 anos já dava aula de informática. E aí o Adilson perguntou o que eu fazia, né? Dava aula de informática. E ele falou assim: olha, eu tenho um laboratório de informática. Eu dava aula de informática e consertava os computadores da escola e dos alunos da escola. Eu tenho um laboratório de informática, você não pode dar uma força aí e tal? Claro. Pois ganhei uma bolsa integral. Troca. Sim, uma troca, uma permuta. Bolsa integral e o material do Objetivo. Que legal. Então, passei colegial a estudar garantido. o primeiro colegial, e obviamente seria os próximos anos também, como foi, gratuitamente. E isso credenciou não só eu, como meu irmão, minha irmã, e estudamos, a partir do falecimento do meu pai, do nosso pai, gratuitamente nas escolas. Então, eu sou uma pessoa que começou jovem, por necessidade, mas tem muito orgulho disso. Com certeza, tem que ter mesmo. E que história, né? Nossa. Uau. E um pouquinho antes da gente começar, André, você comentou sobre o começo muito cedo, com 16 anos ali, né, de ter aberto uma empresa, e que essa empresa já foi já teve seus problemas ali, seus percalços de qualquer empresa tradicional de mercado. Então, compartilha um pouquinho com a gente, porque a gente conhece Sinal BR. Aliás, né? Não falamos, né? Isso. Hoje você está à frente da Sinal BR. Conta um pouco da Sinal BR. O que é a empresa, o que vocês fazem. Não vou nem entrar nos detalhes aí dos milhares de números que vocês têm, que é muito zero. Vou deixar você contar. Da Sinal BR ou das demais? Vamos começar com a Sinal BR. Tá. Que, aliás, essa é uma das perguntas que eu tenho para você mais para frente. Vai ser uma extensão. Exato. Tá, da Sinal BR é uma empresa, completou 15 anos esse ano, tá? 15 anos de fundação. Não foi a primeira empresa de telecom. A primeira empresa de telecom é a OK, mas falaremos dela depois. A Sinal BR veio para suprir uma necessidade da OK e de outros provedores de acesso à internet há 15 anos atrás, questão de oportunidade, onde eu e outros sócios fundamos essa empresa para prestar serviços para provedores de acesso à internet como a OK. Hoje, ela possui uma rede que atende todo o Noroeste Paulista, que atende provedores de acesso à internet e empresas. Não são necessariamente grandes empresas, mas são empresas onde o acesso à internet é fundamental. O acesso à internet e a conectividade. A Sinal BR tem orgulho de falar que atende hospitais, atende autarquias, órgãos públicos, prefeituras, e nós hoje conectamos mais de 400 mil internautas, mais de 400 mil usuários de internet todos os dias. Que legal. E aí a extensão dela para OK, compartilha com a gente um pouquinho dessa... Bom, então São quantas empresas dentro do guarda-chuva? Do segmento de telecom são 4. Tá? Por quê? Bom, então vamos lá. Acho que prefiro... Explicar o guarda-chuva faz muito sentido. Você me perguntou por que de forma precoce. Disse que com 15 anos já dava aula de informática numa escola de informática. E essa foi uma oportunidade, pessoal. Na realidade, quando perdi meu pai, não dava aula de informática. Eu só estudava. E logo depois que minha mãe conseguiu lá para nós estudarmos gratuitamente na escola paroquial, minha mãe também procurou um emprego para mim. Tá?
E eu sou grato também ao frigorífico José Bonifácio, que me deu uma oportunidade nessa época. Eu implantei o primeiro sistema, primeiro computador, o primeiro sistema no frigorífico de José Bonifácio. E sabe aonde? Comecei pelo escritório, mas já olhava para a automação. Eu fui Você tá brincando? automatizei a balança da matança para registrar os pesos dos bois que ali passavam eletronicamente. Era o seguinte, passava o boi lá naquele trilho, era 3, 4 segundos que o peso estabilizava, sem uma variação do peso, registrava o peso, A gente seguia. acha que está reinventando a roda, então, e na verdade, olha aí, o negócio já existe faz tempo. Isso foi 94 para 95. Que legal. 94 para 95. Bom, então minha mãe, depois que conseguiu para nós estudarmos, arrumou um emprego, fui para esse emprego, muito grato. E no meio desse ano, no meio de 94, olha, eu entrei de férias na escola. Então eu estava ocioso no período da manhã. Eu estudava de manhã, tá? Só era matutino, tanto no paroquial quanto no objetivo. Então, nas férias escolares, eu estava ocioso. Aí não foi minha mãe. Minha prima, Vanessa, falou assim, ô primo, a escola CISP é... CISP, não me lembro o nome. É Centro Integrado de São Paulo. Era uma escola que tinha na cidade de José Bonifácio. Tá precisando de professor de informática. Falei, prima, já passou fulano, Beltrano, e foi reprovada lá por um professor e proprietário chamado Baldini. Eu não vou lá, não. Falei, não, primo, vai lá. Você é inteligente, tal, vai lá. Bom, fui lá. Conheci esse Baldini. Esse Baldini já fez algumas perguntas, já me interagiu ali numa aula de assistente, e no término da aula ele falou assim, gostei de você. Quando você começa? Falei, Baldini, eu estou disponível, né? Eu trabalhava no frigorífico à tarde, tá? Estudava de manhã, trabalhava no frigorífico à tarde, e à noite, por enquanto, eu era vagabundo. Bom, tinha disponibilidade, Baldini, estou nas férias, então eu posso de manhã e à noite. Fechou. Começa, amanhã, semana que vem, negócio assim. Bom, encarei uma turma de reciclagem do Banco Banespa na época. Banespa estava virando Santander. Peguei essa turma de reciclagem, de manhã... E todos mais velhos que você. Isso quer dizer. Muito mais velho, 40 anos, Olha 50 aí. anos, sei lá. O mais novo é 30. 30 é alto, mais que o dobro da minha idade. Bom, mas peguei com o maior tesão possível, né? Me motiva esse tipo de coisa. Bom, peguei, estudei material, fiz um negócio diferente. Tinha também de ser novo, então era... Sabe? Foram gentis comigo também. Desafiador, tá? né? Exato. Bom, foi lindo. Então, nesse mês das férias escolares, eu dava aula de manhã, trabalhava no frigorífico à tarde, à noite... Não sei se nessa época eu cheguei a pegar aula ou não, acho que não. Bom, mas chegou no término das férias escolares, eu cheguei, Baldini, muito obrigado, volto às aulas, meu pai me mostrou a importância de estudar, vou deixar a escola, vou estudar de manhã, frigorífico à tarde. Não, mas o que você faz à noite? Nada. Comecei a dar aula à noite. Horas. De manhã eu estudava e era responsável pelo laboratório de informática, à tarde trabalhava no frigorífico José Bonifácio, implantando o sistema. Primeiro computador do frigorífico foi eu implantei. Sozinho? De jeito nenhum. Tinha um cara chamado Cláudio, não me lembro sobre o nome, de Campinas, que era o programador, que veio para implantar sistema. Mas e você aproveitou para absorver conhecimento ali também. Tudo e mais um pouco. Tá? É isso aí. E aí ele me falou, dá aula à noite. Então eu estudava de manhã, trabalhava no frigorífico à tarde e na escola à noite. E tipo assim, o colégio objetivo na época era 15 para 1 que terminava a última aula. Era 1h15, 1h30. Eu entrava no frigorífico. Saía 6 horas, 5h30, não me lembro. E a aula começava às 7 da noite, ia até às 10 da noite. Bom, o negócio fluiu, deu certo. Aí a escola me falou assim, André, cara, deixa o frigorífico, vem trabalhar aqui à tarde também. À tarde é mais tranquilo na escola, realmente era. No sábado dava aula até às 18 horas, tá? Domingo eu ainda era vagabundo. Bom, aí eu peguei, falei com o frigorífico ficou todo feliz. E aí eu passei a dar só aula. Só que aí eram 2 sócios essa escola. O Baldini, que já citei, e o outro chamado Paulo César Farias.
PC Farias, mas era só homônimo. Ainda bem, nossa. Só homônimo do PC Farias. O Baldini, por motivos do qual não sei, se desligou da sociedade. E o Paulo, que a família dele era de Novo Horizonte, os pais, a mãe, se não me engano, estava com problemas de saúde. Então, ele se ausentava muito da escola e o André que tocava a escola. Bom, a escola começou a afundar. Eu não tinha experiência, disponibilidade, nada. Eu estava aprendendo a dar aula. E aí a escola não foi bem, faltou investimento. Aí, para vocês terem noção, começou a funcionar mais a parte que a escola, quando eu comecei, tinham 6 computadores e 12 alunos. Nossa. Era 2 alunos por computador. E quando um computador dava problema, ficava, então, um computador com 3 alunos ali fazendo a divisão, porque vinha um pessoal de fora para dar manutenção nos computadores. E eu, não, vou aprender para mim poder dar manutenção nos computadores daqui para não ficar esse tempo. Pois consegui aprender e eu dava manutenção nos computadores, resolvia quase todos os problemas. E aí eu fui aperfeiçoando, e aí um aluno deu problema no computador, você conserta o computador aqui da escola, você pode ver o meu também? Traz lá, vai. E trouxe, e aí foi. E aí a escola deixou de existir e eu montei uma loja de informática. Essa foi a tua primeira empresa? Essa foi minha primeira empresa. Boa. Chama New World Informática. Montei já com uma sociedade, com outro amigo meu. Marcos Paulo Vicentinho, estudava no mesmo colégio, na mesma série. Inteligentíssimo. Ele é PhD em Química. Que legal. O cara é muito Gênio. bom. Tem uma empresa chamada Biovitari, voltou agora aqui para São José do Rio Preto, e José Bonifácio. Era meu sócio na escola. Na escola não, na loja. Só que a nossa loja, gente, funcionava. Qual horário? Que horário que Só sobrava? tarde. Não, aí eu parei de dar aula, Tá bom. a escola fechou. Só que a loja funcionava só à tarde, que nós estudávamos de manhã. Então a loja funcionava da 1h30 às 6 da tarde. E aí éramos estudantes, fazíamos o que gostávamos, a loja, o principal foco dela era na manutenção. Mas vendia algumas coisinhas, inclusive chegamos a vender computadores. E aí, estudantes, aí o Marcos Paulo falou assim, André, toca aí, que eu vou focar mais nos estudos. Eu falei, beleza, Marcos Paulo. E toquei. Aí um outro amigo meu, chamado Almir Contado, me fez um dia, eu tinha 17 anos. André, quando eu falei que montei a primeira empresa com 16 anos, era informal, tá? Sim. Mas era uma empresa. Aí, com 17 anos, um amigo chamado Almir Contato falou assim, André, vamos montar uma empresa de verdade, uma loja de verdade? Eu falei assim, como assim, Almir? Não, você fica aí com essa loja que funciona só à tarde. Não era no térreo, era na sobreloja. O pai do meu amigo Marcos Paulo, chama Rubinho, da lotérica, tinha uma lotérica. E em cima da lotérica era a loja de informática. Bom, Almir, vamos montar então esse negócio aí, montar uma empresa de verdade, que vai estar empresa constituída, vai funcionar no horário comercial, das 8 às 18, ter mais materiais. Montamos a loja de informática aos 17 anos, então. Eu, com 17 anos, puxa, eu não tinha idade, precisava emancipar, minha mãe não queria me emancipar, minha tia ofereceu o nome dela para abrir a empresa, meu tio não concordou. Os perrengues, são os tropeços. Os primeiros tropeços. Exato. Aí a loja de informática foi bem, foi crescendo do zero. E aí, no ano de 2002, o meu atual sócio, Paulo Bianchi, que chegou a gerente do Banco Banespa, Santander, foi para a área de desenvolvimento do banco em São Paulo e se candidatou num programa de PDV, Programa de Demissão Voluntária do Banco, saiu do banco. E aí ele foi me visitar lá na loja e falou assim, André, agora eu sou um desempregado. Promovido ao mercado. Não foi, não, eu sou um... Tô à toa. Tô à toa. E aí, o que eu faço? Falei, Paulo, monta um provedor de acesso à internet. Ele falou assim, André, você tá louco. Falei, Paulo, por quê? Não, José Bonifácio já tinha um provedor de acesso à internet de uma pessoa com muito dinheiro. E essa pessoa tinha acabado, era herdeiro da sua fruta. E era uma empresa, a maior empresa da cidade, tinha acabado de ser vendida para um grupo chinês. Então o cara tinha muito dinheiro. Eu falei assim, André, você tá louco, eu vou competir com essa... Não dá. Falei, tá bom. Eu falei, Paulo, dinheiro não é tudo. Tem outras, tem demanda. Aí ele falou, não. Então tá bom. Por que você não monta uma lan house? Aí ele falou assim,
brincou. O que é isso, uma loja de vender lã? Falei, não, Paulo, uma lan house... Que analogia boa. Não, Paulo, uma lan house é isso, isso e isso. Ah, vou ver esse negócio aí. Saiu 2, 3 dias depois, voltou na New World Informática, conhecendo tudo de lan house. Tudo. Falou, André, vou montar... tinha até uma franquia na época, que eu não me lembro o nome, que ele se espelhou nessa franquia, mas não era uma unidade, não era uma franquia, uma unidade própria. Chamava Revolution Lan House. Vou montar, vai ser assim, vai ser assado, vai ter isso, vai ter aquilo. Você me ajuda com os computadores? Eu falei, claro que eu ajudo. Bom, beleza. Peguei, fiz lá fiz um levantamento para ele de configurações. Ele pegou e comprou os computadores todos lá da loja. Montamos a Lan House para ele e tal. Só que a Lan House precisa do quê? Internet. Precisa de internet. Aí o Paulo foi contratar a internet desta empresa. Aí ele ficou puto. Aí ele voltou. Ele descobriu que tinha uma oportunidade. Na verdade, o erro não foi dele. O erro foi do concorrente, né? Exato. Ele até hoje funciona, é amigo da gente e tal. Aí ele... A Lan House tinha uma data para inaugurar e não inaugurou porque não tinha internet. Aí ele pegou, falou assim, André, você tinha razão. Nem com todo o dinheiro do mundo... Ó, isso não estou falando de forma pejorativa, tá? É uma pessoa querida nossa. Nem com todo o dinheiro do mundo não vai para frente. Falei, tá vendo? Monta! Que jeito? Acabou o dinheiro? Ele falou para mim. Aí ele perguntou para mim, você monta comigo? Falei, nossa. Tá, vamos fazer um plano de negócio para ver o quanto que a gente precisa pôr nesse negócio. Porque também, Paulo... Isso a gente, de comum acordo, 100%. Ó, montar um provedor de acesso à internet para ficar em São José Bonifácio não rola. Provedor de acesso à internet é uma empresa de telecom. Uma empresa de telecom é, no mínimo, regional. Beleza? Beleza. Eu estudava, nessa época eu fazia faculdade aqui em São José do Rio Preto, vinha de ônibus todos os dias. E voltava. Quando voltava de ônibus, por volta das 11 tralala da noite, onde eu parava? Na Lan House. Para fazer o quê? Para jogar? Não. Plano de negócios. Perfeito. Boa. Plano de negócios. Fazia ciência da computação aqui em São José do Rio Preto. Então, voltava, tinha loja, aí eu já trabalhava bonito, né? Das 8 às 17. Por quê? Porque eu ia tomar banho, às 18 horas saía o ônibus, pegava o ônibus, vinha para Rio Preto, era monitor de cálculo integral e diferencial da faculdade, uma forma de eu conseguir 50% de desconto na Unip. Aquele professor, Adilson Bissec, dono do Objetivo, professor de Química, ele me trouxe na Unip e me apresentou para a Unip. Também era responsável pelo laboratório da Unip e monitor de cálculo integral e diferencial no segundo ano. Eu era monitor no segundo ano. Bom, voltava da faculdade, parava na Lan House, plano de negócio. Bom, plano de negócio fechado, bora lá? Bora lá. Montamos. Em setembro de 2003, nós lançamos OK Telecom. Não, chamava ok.com.br, provedor, lá em José Bonifácio. Então, a OK, ela vem antes da Sinal BR. 2003. Olha Nossa. só. E hoje a gente conhece mais a Sinal do que a OK. Olha do que que loucura. OK. É por causa do nicho. Vou explicar Com para você. Pode fazer sentido. 2013, lançamos o provedor de acesso à internet com 0 clientes. Por que eu falo 0 clientes? Porque hoje nós temos 59 mil assinantes. Nossa. Nós saímos do 0 para 59 mil. Temos 300 e poucos colaboradores. Sou cliente de vocês, inclusive, viu? Muito obrigado Lá por em ser nosso cliente. Mirassolândia. São mais de 300 colaboradores, seletistas diretos. Saímos de 0. Bom, no segundo ano a gente já atendia 3 cidades. Eram pequenas, Bonifácio, Mendonça, Adolfo, mas eram 3 cidades, pô. Sim. Bom, hoje nós atendemos 26 cidades, 59 mil assinantes, 300 e poucos colaboradores diretos. Uau. São 20... Esse ano, setembro desse ano, a gente faz 22 anos de empresa. E o provedor de acesso à internet precisa de uma conectividade com a internet, precisa do link de internet. E, na época, tinham 2 empresas. Vivo, que era a Telefônica, Vivo/Telefônica, estava na época da migração, se não me engano, e Embratel. Mas a Embratel não tinha oferta, era só Vivo. E aí, nós, muito pequenos, Flaviano, muito pequenos, e competindo com gigantes como Vivo, NET na época. Verdade. A TIM estava crescendo, não sei te precisar. Bom, a nossa matéria-prima, a matéria-prima do provedor de acesso à internet é o link. E nós tínhamos muita deficiência. Em 2008, a Algar chegou em Rio Preto para atender somente Rio Preto.
Mas aí uma oportunidade para a minha matéria-prima, para a matéria-prima do provedor. Antes tinha Telefônica e Embratel, que a Embratel nem contava, só Telefônica, Algar. Procurei Algar falou, claro que eu te atendo, mas em Rio Preto. E nós tínhamos, gente, já não era mais só José Bonifácio, Mendonça e Adolfo, atendíamos mais cidades. Mas Bonifácio, Adolfo, Mendonça, Nova Aliança, Jaci, Badibacite, essas cidades crescido, né? Ao entorno de São José do Rio Preto, mas não São José do Rio Preto. Bom, qual que era o desafio? Fazer com que esse link que a Algar me entregaria em São José do Rio Preto chegasse nessas cidades. Bom, precisávamos construir uma rede. E construímos uma rede. Uma rede que interligou todas as cidades que a OK atendia para utilizar esse link que a Algar me entregou em São José do Rio Preto. Resolvi o problema da OK. Só que, como falei há pouco, nós éramos muito pequenos e uma forma para a gente se sentir um pouco maior era trocar muita figurinha com outros provedores de acesso à internet, semelhantes conosco em outras cidades. Então, nós já tínhamos um network, até mesmo um pouco de associativismo na época. Bom, se eu conseguir resolver um problema da OK, eu consegui resolver o problema de outros. E aí foi onde eu e o Paulo Bianchi, na época sócios da OK, nos juntamos com outros 2 sócios, Cabreira e Júlio, de uma empresa chamada RJ Network, que prestava serviço para esses provedores, por isso eles. Juntamos com o Cabreira, com o Júlio, para oferecer esse serviço de link para os outros provedores de acesso à internet. Essa foi a ideia da Sinal BR. Isso foi em que ano? 2008, começou a ideia, nós lançamos mês 2010. Então, ó como é também, né? Não é que quando você tem uma ideia, você sai atropelando, vai fazendo. Lá no OK, quando tinha pouca experiência, plano de negócios. Aqui agora já em 2008, já tínhamos 5 para 6 anos, 5 anos. 2009, Flaviana, lembrei. 2009, tinha 5 anos de OK, 5 para completar 6. Opa, vamos pegar essa ideia e vamos fazer dela um negócio. Buscamos parceiros que viraram sócios, estratégia e tudo mais. E constituímos a Sinal BR em 2010, para atender, inicialmente, provedores de acesso à internet. Só que na época eu já enxergava, eu e os meus sócios, nós não podemos ficar só com esse nicho, não podemos ficar só nesse segmento. Porque se esse segmento der ruim, a empresa também vai dar ruim. Então vamos abrir para outros segmentos, PJ, corporativo, para empresas que tinham grandes necessidades de acesso à internet. Aos 15 anos da Sinal BR, também passamos por N transformações, tecnologia, crescimento. Hoje nós temos 3.000 quilômetros de backbone óptico da Sinal BR. Estava esperando você falar isso para eu te Essa perguntar, expressão é o boa. que é um backbone? O que é um backbone? Backbone é uma rede que interliga, vou usar uma analogia, interliga cidades. Porque em uma cidade a gente tem uma rede de acesso. O que é uma rede de acesso? É a rede que chega até o nosso assinante, até a última milha. Então, na cidade de São José do Rio Preto, nós temos pontos de atendimento e esse ponto de atendimento até o assinante é considerado uma rede de acesso. E a rede que interliga esses pontos de atendimento e interliga as cidades é um backbone. Então, o backbone é o que conecta os pontos de acesso, a rede de acesso. E André, você está trazendo um ponto que eu acho que é importante. Você nasce em cidades menores, expande em espiral, começa a dominar um mercado que os gigantes não dominavam, não chegavam nem perto, imagino, né? Tinham dificuldade de chegar nesses lugares. Ou não enxergavam uma oportunidade, exato, né? exato. É o que a gente acaba vendo hoje com o iFood, por exemplo, que não consegue interligar cidades pequenas, né, por conta de logística e tudo mais. Mas vocês conseguiram fazer um movimento interessante, das pequenas para as grandes. Isso. Hoje estão em São José do Rio Preto, estão em grandes cidades. Mas conta como foi esse processo de começar a brigar com o gigante. Porque muita gente tem medo, muita gente que está assistindo a gente tem receio de construir algo grande, de brigar com gente grande, mas vocês não tiveram. Podem ter tido medo, mas fizeram, né? E conseguiram, estão conquistando o espaço de vocês. Não precisou esperar ser um gigante para brigar com esse gigante. Exatamente, porque eles têm pontos falhos, né? A gente às vezes é um Titanic virando para o lado. E vocês eram um barco menor, não um barquinho mais, mas um barco menor, conseguiam ser mais ágeis. Porém mais rápidos. Como foi isso para vocês?
Bom, você acha que nós não tínhamos medo? Tínhamos medo. Só que aí que tá. Tínhamos medo, respeito, consciência. Quando nós começamos em José Bonifácio, a gente falou, opa, nós vamos para outras cidades. Mas para outras cidades menores. Por quê? Lá em 2003, 2004, a gente pensava assim, como que eu vou disputar com um gigante? Porque nossa maior medo era a net. Por causa do Triple Play. Porque ele tinha internet, TV, telefone. banda larga, que é internet, TV, telefone. Opa, eu não vou conseguir oferecer TV, telefone. É uma formiga brigando com um gigante. Uhum. Então nós tínhamos medo. Mas, conscientes, fomos para onde tinha as oportunidades. Onde tínhamos as oportunidades? Nas cidades pequenas. Fomos. Uma cidade, outra cidade, outra cidade. E quando nós chegamos em Badiba City, fomos muito bem recebidos por Badiba City. Obrigado por Badiba City nos receber. Já fazem 15 anos que atendemos, se não me falha a memória. Tem um condomínio aqui em São José do Rio Preto chamado Village La Montagne. Uhum. E na época, o Village La Montagne, eles mesmos falavam que ficava nem em Rio Preto e nem em Badiba City. E não tinha... A cidade não tinha crescido para lá ainda, né? Exato. Hoje... É outra cidade. Já abraçou, já. Exato. Então, o Village La Montagne, que tem N histórias, o da Duplica BR-153, bom, nos procurou, porque nós atendíamos Badiba City, para atendê-los. Depois a gente foi atender o Village La Montagne. Foi o nosso primeiro passo aqui em São José do Rio Preto. Fomos muito bem recebidos. Atendemos praticamente, na época, quase todas as residências, ou quase todas as residências. Foi nossa primeira entrada. Mas, de novo, conscientes. Opa, Village La Montagne não está em Rio Preto. Brincadeira. Tá. Atendemos bem e continuamos com o nosso planejamento. Cidades pequenas. Fomos para N outras cidades pequenas. Planalto, Zacarias, Nipoã, Neves Paulista, Mirassolândia, Onda Verde, que veio mais recente, Nova Granada. Observe todas as cidades pequenas. Sales, Urupês, Arapuã. As cidades maiores que a gente atendia, a maior cidade que atendíamos era José Bonifácio. Hoje tem outras, depois falo sobre elas. Então atendemos bem o Village La Montagne, fomos muito bem recebidos, só que mesmo assim conscientes do nosso concorrente. Uhum. E aí vieram outras demandas de Rio Preto. E a gente passou a atender um condomínio ali, outro condomínio lá, outro condomínio acolá, mas Rio Preto ainda para nós era uma cidade muito grande. José Bonifácio tem 40 mil habitantes. São José do Rio Preto tem 500 mil habitantes. 12, 13, 14 vezes maior. Então, há uma diferença significativa de tamanho. Mas começamos a atender alguns condomínios, alguns locais bem pontuais em Rio Preto. Como falei, éramos muito bem relacionados no meio, tínhamos muito essa sinergia, já atendíamos provedores de acesso à internet, e um deles chamava-se Westnet Telecom. A Westnet, um dos pioneiros aqui em São José do Rio Preto. O José Oscar Cícero, um amigo, hoje um amigo, já mais de idade, queria aposentar, agrônomo, queria focar no agronegócio, e compramos a Westnet na época. Foi assim que a gente veio para Rio Preto, adquirindo uma outra operação. André, mas você acha que é fácil? Todas as expansões das empresas, elas foram calcadas em muito planejamento, né? Você sempre fala do plano de negócio. Nunca aconteceu nada assim, vamos fazer e foi. Nada, você só escutou a parte que foi planejada. Será que é só a gente, que às vezes vai do prato para a boca? Assim, não, agora até fiquei com o coração mais tranquilo. Tô leve. Não, eu falo assim, o que é muito importante, você tem que planejar. Uhum. Mas não dá para você planejar tudo. Gostaria muito, mas não dá. Tem coisas que a coisa flui. Então, assim, quando a gente adquiriu a Westnet, se não me engano foi 2011 para 2012, nós tínhamos um enorme desafio, migração de tecnologia. Na época, nós não tínhamos nenhum cliente de fibra. Era tudo cliente. Discado. Não, discado não tínhamos mais. Discado 2011 já não tinha mais. Era de ADSL e rádio. Não tinha nenhum cliente de fibra. Então, nós tínhamos um desafio, migração de tecnologia.
Só que nós não tínhamos que migrar uma cidade. Eram Nós já todas. tínhamos 10, 12, 15 cidades na época. E aí, de novo, deixamos Rio Preto para depois. Com medo, fomos fibrar as outras cidades. Até porque também, nessa época não era tão medo também, era mais racional. Estratégia. Estratégia. Tínhamos mais clientes nas outras cidades. Então, nós começamos a fibrar cidades onde tínhamos maior penetração, maior base, satisfação de cliente, e fomos fibrar outras cidades. E o cobertor é curto. E aí, Rio Preto ficou para depois. E aí, quando a gente chegou na vez de Rio Preto, no nosso planejamento, já tinha outros ISPs, outros provedores de acesso à internet, já com fibra ótica em Rio Preto, tal, a gente perdeu o cliente em Rio Preto. Aliás, a gente faz um acompanhamento muito sério sobre o nosso principal indicador chama churn. Churn é cancelamento. Não tem jeito, nós temos cancelamentos. Só como que está nosso cancelamento? Mês a mês, semana a semana, cidade a cidade, motivo do cancelamento, é por insatisfação, por falta de pagamento, por qual motivo? Então a gente tem que ter indicadores que tem que estar ali. Hoje chama-se de um cockpit, né? Um dashboard, onde o gestor olha para uma tela e nessa tela tem indicadores importantes do qual ele tem que acompanhar todo dia, ou se não toda hora, para ir ajustando a direção, corrigindo falhas que existem. Então, Rio Preto, a gente chegou tardiamente, novamente, por escolha de fibrar outras cidades, não fibrar Rio Preto, e resolvemos fibrar Rio Preto para melhor satisfação dos nossos assinantes. Mas eram poucos ainda. E em 2020, pós-pandemia, aliás, a pandemia foi uma época que, para os provedores de acesso à internet, foi muito bom Mas nesse também aspecto. deve ter sido desafiador, porque era tudo para ontem, né? Exato. Mas isso foi muito bom. Nos obrigou a ter uma eficiência que trazemos até os dias de hoje. Tá? Foi, assim, nesse aspecto muito bom. Quando você falou das grandes, né, citou até a questão do iFood, é uma questão de braço. E quando você tem uma demanda grande, você vai escolher. Você não consegue... beleza, eu tenho 100 oportunidades, vou atender a 100 oportunidades. Muitas vezes você não consegue atender a 100. Aí você vai priorizar algumas. E quando você prioriza uma, você desprioriza a outra. Então, assim, sim, começamos uma oportunidade onde as operadoras não chegavam nas cidades pequenas, fomos lá, abraçamos essas cidades e essas cidades nos abraçaram porque eles não tinham. Também não tinha. A pessoa lá de Mendonça, de Adolfo, tinha que fazer era uma conexão de escada, tinha que fazer um interurbano para São José do Rio Preto. O cidadão de São José do Rio Preto, lá em 2000, 2001, 2002, 2003, por que ele usava a internet após a meia-noite e aos sábados e domingos? Porque da meia-noite às 6 era considerado um único pulso. Então ele conectava à meia-noite, ficava até qualquer horário que ele queria conectado e pagava um pulso. É uma geração inteira que não sabe o que a gente está falando. Não, Nunca vai entender. Não vai entender Nunca o barulhinho vai do dar modem. o valor que a gente dá na internet de hoje. Durante o dia, a cada 4 minutos era um pulso. Então, se você ficava 60 minutos conectado, eram 15 pulsos. Tá? Então, isso para Rio Preto. Mas o cidadão lá de Mendonça, Adolfo, Ubarana, Bonifácio, era um interurbano, gente. Então, não tinha essa das meia-noite às 6 ser um pulso. Era uma ligação interurbana, que também a geração que você citou não entende o que é isso. Não vai entender ainda. Mas era uma ligação interurbana. Então, não tinha da meia-noite às 6 ser um pulso. A ligação durante o dia era mais cara. Então, aí chegou ok nessas cidades, com uma ligação de escada, uma tecnologia hoje muito precária, naquela época legal. Então, nós éramos... Dominaram. Assim, a cidade nos recebeu muito bem. As cidades nos receberam muito bem. E isso nos credenciou a outras oportunidades. É interessante pensar que a OK fez parte da digitalização dessas cidades, caso Sem contrário, dúvida. dessas oportunidades que até mesmo o André teve na vida dele com relação à informática e computador, tem provavelmente diversos casos que a OK ela protagonizou
né? Porque se não fosse a OK estando nesses lugares, essas pessoas até hoje estariam ainda sem computador ou sem sinal à internet, né? De um Decente, jeito tão fluido, né? Sim. Não estariam, mas estaria um pouco mais tardio. Porque a oportunidade nós enxergamos e nós abraçamos. Se a gente não tivesse ou não enxergado ou não abraçado, um outro abraçaria. Sim. Só que quanto tempo mais? 1 mês mais? 6 meses mais? 1 ano mais? Não sabemos. Então é aquela história de que quem chega antes bebe água limpa. Tá? André, a gente passou pela história das empresas, pela tua história, fazendo um retrospecto, assim, olhando agora para trás, qual erro você acha que naquele momento foi um erro? Por exemplo, você citou, demoramos muito para vir para Rio Preto, mas naquele momento foi um erro, mas isso acabou virando uma oportunidade, ou mais de um, enfim. Hoje você consegue ter clareza disso? Muito. Só que eram escolhas. Se eu tivesse tido mais coragem de ter investido mais em Rio Preto, possivelmente hoje nós éramos maior. Simples assim. Por quê? Também tinha uma demanda maior. Houve uma recompensa maior. Mas uma questão de escolha devido a... O que nós pensávamos, David? Uma hora nós vamos ser engolidos. Uma hora, as grandes, a Vivo, a Claro, hoje Claro, na época NET, vai chegar na cidade pequena e vai nos engolir. Por quê? Era expectativa, desproporcional. né? Aliás, é desproporcional o nosso tamanho perante do deles. Era isso. Então, vamos nas cidades pequenas, onde essas big tells, vão demorar mais a chegar. E quando chegar, a gente não vai chegar em todas as cidades ao mesmo tempo, vai chegar numa cidade, a gente consegue se movimentar. Era essa a nossa visão. Só que nós nos profissionalizamos. Hoje, eu não tenho medo nenhum de nenhuma dessas. Hoje, nós estamos em 26 cidades, atendemos Rio Preto, uma cidade grande, Birigui, uma cidade grande, vamos passar a atender Araçatuba. Então, o pessoal que está nos ouvindo, Araçatuba é a nossa próxima cidade que está no nosso radar. Já estamos com alguns projetos em andamento. Disputando com essas grandes, que aqui citei, e outras grandes. Por quê? Nós temos um time extremamente capaz. Eu ia te falar isso. Hoje a questão não é mais a tecnologia, porque a tecnologia todo mundo tem a mesma. A diferença é o como você usa essa tecnologia, é o time que está usando ela, é o que você oferece de serviço, que você tem batido muito nisso, é o atendimento que você oferece, né? Concordo. Só que a gente está passando por uma revolução. E esse é outro ponto. Como é que você faz para acompanhar? Porque qualquer uma dessas empresas hoje você tem investimento constante e alto, porque Sim. a gente está falando de tecnologia, manutenção, enfim. Cara, como é que acompanha tudo isso? Time, dedicação. Essas são as empresas de telecom. Eu e meu sócio, nessa trajetória, por precaução, diversificamos nossos investimentos. Então, nós temos outras empresas em outros segmentos. É claro que as que a gente mais se dedica são as empresas de telecom, que são as empresas que proporcionou tudo isso. Mas a gente diversificou. E cada segmento tem seus desafios, que requer dedicação, requer profissionalismo, requer parcerias, requer gente boa. E o segredo hoje é competência, não minha, do Paulo, do Júlio, do Cabreira, do time. É muito bacana a gente frisar isso, porque a gente está falando de uma empresa de tecnologia, mas tudo passa pela equipe. Eu tenho uma última pergunta. Desde a tua primeira empresa, você trabalhou com sócios. E aí eu tenho certeza que tem gente que está assistindo a gente aqui agora, que está pensando em empreender, começar um negócio e tudo mais, está na dúvida. Vou com sócio, vou sozinho. O que você pode contar para evitar que esse cara cometa um erro que você já cometeu lá atrás? O que a gente pode dar de dica para ele? Depende do seu perfil. Eu falei bastante de associativismo. Passei pela associação comercial. Aliás, estou na diretoria da associação comercial há muito tempo. Nem sei se são 18, 16, 20 anos. Estive como presidente da associação comercial. Então, associativismo faz parte dos meus valores. Tem o lado também humano. Fui provedor da Santa Casa de José Bonifácio por 3 anos. Por que eu citei isso? Depende do seu perfil. Se você é uma pessoa um pouco egoísta, ou uma pessoa que não se dá bem em compartilhar, não vai dar certo.
E não no sentido negativo. Às vezes o perfil, egoísmo no perfil total, mesmo. perfil Sou total. mais sozinho mesmo. Agora, se você é uma pessoa que pensa mais coletivamente, e a nova geração pensa assim, tá? Isso me agrada da nova geração. Ter parceiros, sócios que somem. Veja bem, ter um sócio igual a você não soma muito, não. Agora, um sócio que tem os mesmos valores que você. Então, valores de coletividade, de respeito, de honestidade, de comprometimento, de trabalho, de entrega. E principalmente se forem diferentes nas habilidades, aí é bom somar, hein? Tem tudo para dar certo. Aí é bom somar. Então, depende. Sim, toda a minha trajetória foi com sócios. Tive muitos prazeres e alguns desprazeres. Faz parte. Mas com muito respeito, transparência, compreensão, dedicação e entrega. Não dá para um fazer e o outro não fazer. Com certeza. Tem que estar ali. Tem que ter entrega. Então, para o meu perfil, deu muito certo. Para outros, ajuda bastante. Por quê? Nós, seres humanos, temos momentos de baixas. Nós não estamos lá no alto, dispostos, com toda essa energia a todo momento. Isso daí é o Instagram, né? Isso chama Isso Instagram. daí chama Instagram. Que tá todo mundo feliz o tempo inteiro, todo mundo dá certo, ninguém tem problema. Só sucesso. Então, o sócio, ele consegue segurar... O sócio não, o time. E, claro, o sócio faz parte desse time. Sim. Só que o time, veja bem, ele consegue de um determinado desenvolvimento em diante. Por que no começo é muito difícil? Tudo é novo. Tem que criar tudo, tem que pensar em tudo, tem que desenvolver, tem que mudar, tem que adaptar, ajustar, dar errado. É muito trabalho no começo. Por isso que as empresas quebram no começo. Tudo é mais difícil, tudo é novo, falta dinheiro. Tem que trabalhar muito, pessoal. 8 horas por dia para empreendedor não é nada. É 14 horas por dia. É isso aí. É 14. São 14, desculpa aqui. São 14 horas por dia, inclusive sábados e domingos. Claro que você não vai trabalhar ininterruptamente. Você tem seus momentos de lazer, mas no começo tem que dedicar muito. E um sócio no começo ajuda muito nesse desenvolvimento. Dobra, né? Dobra. Dobra. É a dobra. Se todo mundo puxar, dobra. Mas já tem que pensar desde o início que precisa de time, tem que ter pessoas boas, contratar, desenvolver lideranças, para que dê continuidade. Perfeito. Bom, olha, a gente tem ainda vários temas aqui que daria mais 3 horas de Exato. conversa. A gente poderia falar de associativismo, que é um tema que a gente gosta muito também. A gente poderia falar sobre gestão de pessoas, então a gente já deixa marcado um próximo. Mas antes de você ir embora, eu vou pedir para você uma última pergunta que a gente faz para todo mundo. Se você pudesse colocar aí numa parede, se fosse fazer uma camiseta com um erro, que esse você não quer esquecer, que é para assim, te lembrar de alguma coisa e para ajudar a galera a lembrar também, qual seria? Esse foi lá dentro, hein? Estou pensando. Flávio, eu não consigo um erro. Porque a gente não comete um erro. A gente comete muitos erros. E isso o tênis me ensinou. Se a gente fica remoendo o erro, nós estamos perdendo tempo. Então aceita o erro. Fala, errei. Beleza, errei. Corrige, bola para frente. Perfeito. Próximo, que vai ter. É isso. É isso mesmo. André, obrigada. Obrigada muito mesmo. obrigado. Olha, obrigado pelo bate-papo antes da gravação, que rendeu muito. Sim. E por esse bate-papo aqui. É sempre muito bom conversar contigo. Obrigado. Obrigada. Espero ter contribuído para quem está nos assistindo. E é muita determinação. Aliás, o esporte ensina muito a gente. Eu, assim, minha esposa puxou não só a mim, mas toda a minha família. Minha esposa trabalha na empresa e faz 2 horas de atividade física por dia, mas não é uma atividade física. Ela faz tênis, faz beach tênis, faz muay thai, faz musculação, faz pilates, faz tambor. Eu tô quase escondendo embaixo da mesa aqui. Não sei você. Já tomou várias porradas essa semana, Nossa, cara, né? muitas. Sobre esporte. Rapaz, esse podcast me custou muita terapia. Sim. Mas eu vou usar essa referência. Eu faço tênis. Assim, olha que legal.
Eu faço academia de um ano para cá. Porque para mim a academia não tinha sentido, não tinha propósito. Para que eu vou fazer academia? Não quero ficar forte. Eu quero estar saudável. E sou saudável, pelo menos me considero. Não, eu sou sim. Eu sou ruim de ir em médico, mas ultimamente tenho ido e está tudo certo. Tá tudo bem. Mas eu gosto de esporte, desafio. O tênis faço esporte, é lazer, tá? Não é nada profissional. Mas eu lesionei o braço. Eu precisei parar, fazer fisioterapia. Fiquei parado 30 dias. Me senti um vagabundo de novo. E aí foi recomendado eu fazer o fortalecimento. Nunca tinha ido na academia. Contratei um personal, porque eu não sabia academia. Nunca tinha ido. E fui na academia com o personal e foi muito bom para mim. Excelente. E faz um ano que eu estou indo na academia. Outro valor, disciplina, pessoal. Pelo amor de Deus, seja disciplinado. Por que eu falo isso? Porque eu nunca fui na academia na vida. De um ano para cá estou indo. Meu personal chama Marcelo Casagrande. E ele me incentiva, obviamente, mas ele fala da minha disciplina. Eu vou na academia só se eu não tiver... Só se eu tiver... Não dá para fazer só o que na a gente cama, gosta, né? Ou se eu tiver em compromissos fora. Mas senão eu vou na academia de segunda e quarta-feira. E de terça e quinta-feira eu jogo tênis. 4 horas de atividade por semana, religiosamente. Meu filho, N atividades. Minha filha faz tambor, faz Muay Thai, faz academia, faz pilates. Disciplina. O esporte ensina disciplina. O esporte é disciplina pura. Com certeza. O esporte é desafio, te motiva à superação, te motiva... O Brielle falou sobre isso também, né? A resolver problemas. Tivemos outra convidada aqui que também deixou esse conselho aí e alugou um apartamento na minha cabeça, mas está tudo bem. André, muito obrigada. Mais uma vez, a gente ainda vai se falar outras vezes, com certeza. David, muito obrigada. Muito obrigado, Flá. Obrigado, André. Foi um prazer ouvir você, não conhecer essa história. E eu acho que a gente vai precisar de um segundo episódio, talvez um terceiro, talvez um quarto. Acho que a gente pode pensar que... Peraí, vou desligar, a gente continua aqui. Tá? Obrigada a você que ficou aqui com a gente até agora. Tenho certeza que também gostou desse bate-papo. Tem outros aqui, viu, na playlist. Dá uma olhada aí, que tem muito mais história para você escutar. A gente se encontra no próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.